passando aqui as informações agora do Remo para o jogo de quarta-feira contra o Voltaço aí no Raulino de Oliveira, 9h30 da noite. Hoje, segunda, foi o último treino em solo paraense, aqui na capital, em Belém do Pará. Remo realizou seu último treino, também vai para o primeiro jogo sem o técnico Antônio Oliveira, que foi demitido na rodada passada, depois da derrota para o Atlético Goianiense. E sobre isso, até um dado interessante, ele passou 15 jogos à frente do clube do Remo. Neste recorte dos últimos 15 jogos, o Remo foi o melhor visitante da competição, com mais de 60% de aproveitamento nos pontos. Porém, em casa, um desempenho péssimo e aproveitamento pior ainda. Uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Antes dele chegar, quando o Remo era comandado pelo Daniel Paulista, o Remo era o melhor mandante de toda a competição. Então o time azulino caiu muito de aproveitamento, também rendimento e produção. A equipe azulina tem muita dificuldade de criar contra equipes que marcam em bloco baixo, tem uma saída de bola muito lenta mesmo, tem muita dificuldade de trabalhar nas entrelinhas. É um time que, apesar dos bons resultados fora de casa, o que mais se aproximava do desempenho eram os resultados em Belém mesmo, e por isso que o Remo, que chegou a brigar até pela liderança no início do campeonato, hoje está encerrando a rodada em 8º e sem muita perspectiva de melhora. Então, por conta disso, Antônio Oliveira foi demitido. Volto a falar, como visitante, 60% de aproveitamento, algo muito bom. Como mandante, péssimo, uma vitória em 7 jogos. Ele sai e o Remo está muito bem encaminhado para contratar o Guto Ferreira. Muita gente por aqui já diz que está fechado, apesar do Remo não ter oficializado, mas a tendência é que depois do jogo contra o Volta Redonda, aí sim ele já seja anunciado, porque ele só vai treinar o Remo no jogo de domingo, 18 horas, contra o CRB no Mangueirão. Para esse jogo, o Remo vai ser comandado pelo Flávio, que é auxiliar permanente do Remo, está na comissão técnica azulina desde o ano passado, meio do ano passado, quando o Rodrigo Santana chega no Remo e consegue o acesso para a Série B. Quando o Rodrigo Santana ele é demitido, o Flávio ele é contratado pelo Remo para ser auxiliar permanente. Então, ele que vai estar à frente da equipe. O Remo que, como eu falei, já está viajando, né? Fez o seu último treino para cá. E por conta disso, já também divulgou a lista de relacionados, algo que o Remo começou a fazer na rodada passada. Então, relacionados foram goleiros Marcelo Rangel e Igor Vinhas. Marcelo Rangel, que, a meu ver, é o melhor goleiro do campeonato, melhor do que o Pedro Morisco, melhor que o Tadeu, melhor que o Matheus Albino, tem uma média de defesas absurda. Laterais, tem o Nathan Santos, lateral direito, e o Pedro Costa, também lateral direito. Normalmente o Marcelino é o segundo reserva, mas o Marcelinho ele sofreu um incômodo na coxa e foi poupado para esse jogo. Laterais esquerdos, Alan Rodrigues e Jorge. O titular é o Sávio, que sofreu uma fissura em um dos seus joelhos, também não foi relacionado para esse jogo por conta da lesão. O Sávio que deixa, mas o Jorge vai poder estrear com a camisa do Remo. Jorge, aquele mesmo ex-Flamengo, Santos, Palmeiras e por aí vai. Zagueiros, Reinaldo e Klaus, que são os titulares. Kaique Almeida, que é da base do Fluminense, há algum tempinho não joga porque vinha falhando quando estava jogando, e também o Tassano, que é um zagueiro estrangeiro, ele é uruguaio. Volantes, Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis Tatsides, que é um grego, estreou na partida passada pelo Remo, e também o Pedro Castro, além deles o Freitas, que também é da base do Fluminense. Como meias, Natan Pescador, que também já passou pelo Fluminense, e o Diego Hernandes, que jogou no Botafogo ano passado. No ataque, Marrone, Nico Ferreira, Eduardo Melo, João Pedro e Janderson. Marrone, aquele mesmo, com passagens pelo Vasco, pelo Fluminense. E o Remo vem sem o Pedro Rocha, que é o artilheiro da competição, o principal jogador de linha do time, porque ele sofreu uma lesão no ombro e deve demorar 10 dias para se recuperar. É a ausência certa nesta rodada e é dúvida quando o Remo for voltar para Belém para enfrentar o CRB. Então, em resumo, é isso. Remo treinou até hoje em Belém, já chega amanhã no Rio de Janeiro. Tem também o primeiro jogo sem o técnico Antônio Oliveira, que teve um péssimo desempenho em casa, mas era muito bom como visitante. Chega agora com o Flávio, que é o auxiliar permanente. Deve ter, para a partida em Belém, no domingo, contra o CRB, o novo técnico, o Guto Ferreira, que trabalhou na Série B deste ano no Cuiabá, e a lista de relacionados que eu te passei também. O time titular, se não mudar muito do que foi o jogo passado, deve ter Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e o Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Jaderson e o Natan Pescador. No ataque, Marrone, João Pedro e provavelmente o Nico Ferreira, mas pode ser também que o Diego Hernandes ele configure nesse time titular, tá bom? Um forte abraço para ti. Qualquer dúvida é só mandar mensagem que a gente traz mais informações do Remo aí direto para a Volta Redonda.